mais recente pesquisa do IBGE, 44,2% da população se declaravam brancos, 46,7% pardos e 8,2% pretos. A novidade desse resultado é que as pessoas que se autodeclararam brancas diminuiu e aumentaram em 15% os que se autodeclararam pretos ou pardos. Para especialistas, uma das razões para esse aumento é que as pessoas passaram a se reconhecer na cor preta. Ser negro deixou de ser um ônus e, que bom, passou a ser motivo de orgulho para muita gente. E é justamente esse orgulho que tem impulsionado um movimento de mercado batizado Black Money, dinheiro negro em português. E o que é isso? É o dinheiro gasto pela população negra em negócios fundados e geridos por ela. E essa turma, que é mais da metade dos brasileiros, movimenta cerca de 1 trilhão e 500 bilhões de reais no país por ano. E tem gente que ainda chama isso de mercado de nicho. Sério? Para entender melhor esse movimento, a gente foi conhecer a criadora do maior evento da cultura negra na América Latina. A gente recebe uma média de 100 a 120 empreendedores, uma circulação monetária de mais de 4 milhões. Esse empreendedor que viu em um episódio de racismo a chance de abrir o seu próprio negócio. Já estamos em 15 países e mais de 70 cidades. Essa pesquisadora que criou uma empresa para identificar o perfil do consumidor negro. Uma vez que a pessoa faz parte do público-alvo e de fato consegue participar e responder o questionário, ela é remunerada com um pouco de dinheiro. Esse casal que criou um clube de assinatura com produtos feitos por afroempreendedores da periferia. E a gente vem numa crescente aí de aproximadamente 15% ao mês. E o maior evento de gastronomia africana de Nova York. They have a direct impact on creating more visibility for these businesses. O Mundo S.A. começa agora. Segundo dados do IPEA, profissionais pardos e negros ganham praticamente a metade da média de um assalariado branco. E a gente está falando de quase 55% da população brasileira. Por causa disso, em vez de procurar emprego para ganhar menos, muitas vezes vale mais a pena empreender. A gente sabe que a maioria da população empreendedora é negra. Alguns dados dizem 50%, outros dizem 51%, tem uns que chegam até 53% desse número, mas são empreendedores que têm faturamentos inferiores a 3 milhões, né? E aí são empreendedores, uma massa que apenas 9% deles empregam outras pessoas. No máximo tem uma sociedade. Negros são 63,7% da massa desempregada no país no final de 2017. Hoje nós temos algumas instituições que já trabalham no viés de formação, capacitação, educação empreendedora, mas a gente ainda não tem o que a gente precisa de verdade, que é a questão do financiamento, do crédito. Pensa no empreendedor negro e o empreendedor não negro. Nos mesmos termos de garantia para um banco, esse empreendedor negro ele tem um crédito 3 vezes mais negado do que um empreendedor branco. Isso simplesmente por conta da sua origem racial. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos 91 bancos negros que falam de black money diretamente. E a gente está falando de um país que tem 14% de afrodescendentes. Aqui nós estamos fomentando ainda, né, o movimento. Então, o black money é um dinheiro que circula de mãos pretas e que deve circular e gerar riquezas entre a comunidade. E gerando riqueza dentro da comunidade negra, se trabalha a base da pirâmide brasileira. Se você for pensar que 10%, né, dos mais pobres no país, 75% são negros. Se você aumenta 1% da renda per capita de cada pessoa nessa base, você movimenta toda a pirâmide social. O afroempreendedorismo cresce com produtos e marcas cada vez mais variados, voltados para a cultura negra. Mas o foco não é só o público negro. A Aline Midley, apresentadora aqui da Globo News, acompanha de perto esse movimento. Além da inovação, o afroempreendedorismo tem na essência uma ideologia, uma proposta de engajamento. Além de ser um canal de discussão para temas urgentes, como inclusão, racismo e empoderamento. Mas, acima de tudo, é um negócio de impacto social que precisa ser lucrativo. Eu fui conhecer 2 afroempreendedores que são pura inspiração. Entre eles, uma precursora,
Adriana Barbosa. Ela criou a Feira Preta em 2002, numa época em que o ambiente era muito menos favorável. Começou de forma improvisada, com 40 expositores numa praça de São Paulo. Hoje, a Feira Preta é o maior evento de cultura negra em toda a América Latina. Nesses últimos anos, mais de 150 mil pessoas que a gente mobilizou do Brasil inteiro. A gente recebe uma média de 100 a 120 empreendedores também, olhando o território nacional. Uma circulação monetária de mais de 4 milhões a partir de venda desses empreendedores, né? Essa virada para o AMB, como é que ela foi possível, Adriana? Quem se juntou a você nisso? Então, essa virada aconteceu de uma forma bastante orgânica, vendendo quentão e vinho quente 6 meses antes. E com o dinheiro que a gente arrecadou, a gente pagou os 10% de reserva do espaço. Torcendo para depois o evento se pagar. Sim, mas aí eu recebo um e-mail de uma ONG chamada Artemisia, que financiava jovens empreendedores. E aí a feira começa a entrar no ecossistema de negócios de impacto. É quando a gente desenvolve o plano de negócios, olha para o modelo da Feira Preta e vê qual é o modelo de receita. É um negócio de impacto social, mas precisa gerar riqueza. A primeira edição da Feira Preta teve o investimento de R$20 mil. Hoje, colocar o evento de pé custa R$500 mil. Desde o ano passado, o ingresso é de graça. E o faturamento vem de expositores de projetos com marcas parceiras. A sua coragem lá atrás começou na escolha do nome do seu negócio, Feira Preta. Por quê, Adriana? Quando a gente vai para o contexto mais corporativo, as empresas não entendiam o nome e falavam, mas você não quer mudar para Feira Étnica, Feira Afro? Por que Feira Preta? Eu falei, porque a gente está reafirmando uma posição muito clara do que a gente quer, qual o nosso posicionamento, o que a gente quer trazer enquanto questão. Foi uma longa jornada de defesa e de muita argumentação. A feira acontece uma vez por ano na capital paulista, em 2 dias. Já teve edições no Rio de Janeiro e em São Luís. Recebe entre 10 e 20 mil expositores nas áreas de moda, gastronomia, música, design, tecnologia. Adriana, para onde vai a Feira Preta? Qual é o futuro? Chegar na Colômbia, que eu acho que é a segunda maior população negra das Américas, depois Estados Unidos, junto com a África, os países de língua portuguesa. Hoje você tem um mercado estabelecido, que podem não olhar para ele, mas é fato, ele existe. Tem negros que se declaram como negros e à medida que essa população se autodeclara, ela vai procurar produtos e serviços que têm a ver com a sua especificidade. E você tem do outro lado uma galera preta que olha para mais de 100 milhões de afrodescendentes e fala, quero criar produto para eles. O que precisa agora é isso, a gente tem um ambiente propício, a gente precisa de grana agora, din-din, precisa do faz-me rir agora, é a grana investidor, de alguém que olhe para isso. Sim, de linhas de crédito, de fomento, de um ecossistema que olhe para o empreendedor negro, para esse mercado negro como potência e queira investir. Na Feira Preta, muitos encontram uma vitrine, um espaço mais confortável para se arriscar, se mostrar. Foi ali que, em 2016, a Diaspora Black foi lançada. Outra pioneira, a primeira rede de anfitriões e viajantes interessados em vivenciar e valorizar a cultura negra. Você pode ir ao Pelourinho, você pode ir a um terreiro, mas a gente permite algo que vai além. Você quer comer o acarajé. Onde você vai em São Paulo comer um acarajé? Você pode ir num espaço e viver a experiência do acarajé, saber como o acarajé é feito, quais ingredientes, quem trouxe ele para São Paulo, quanto de emprego aquele acarajé gera. E isso é fantástico, Olha, nós crescemos bastante, nós temos 7 meses de fato do site estar fazendo as negociações, Nós temos alguns produtos como acomodações compartilhadas, como experiências, e dentre as pessoas que oferecem acomodações e as pessoas que estão viajando, nós temos já cerca de 1.500 clientes. Já estamos em 15 países e mais de 70 cidades. Teve um crescimento muito maior do que a gente esperava num período muito curto. Nós começamos sem nenhum tipo de investimento, senão os nossos cartões de crédito. E num primeiro momento fizemos uma campanha de crowdfunding. Nós temos a meta de, em 2 anos, ter aí mais de 80 países representados. Bela meta. Estamos chegando lá. Hoje, o objetivo também é prosperar como a única startup de afroempreendedorismo acelerada na Estação Hack, um centro para inovação
criado pelo Facebook em São Paulo. Nosso negócio, ele é um negócio de impacto social, porque ele foca uma população que é mais da metade da população desse país, porém são 110 milhões de brasileiros que não se veem no mercado de consumo, né? Não se veem representados aí em produtos e serviços. A Diaspora Black quer resgatar a memória negra em experiências turísticas. Nas redes, seleciona parceiros e conquista clientes. 70% dos nossos clientes são mulheres negras. O que isso representa para a gente? As mulheres negras estão na base da pirâmide. Ou seja, a gente não só possibilita mulheres negras de se encontrarem, de viajarem, de se empoderarem pela possibilidade de ter uma plataforma segura para viajar e conhecer lugares, mas também de mobilizar a economia dessas mulheres, que muitas abrem suas casas para receber outras mulheres. E a história só melhora quando a gente descobre que a ideia por trás da Diaspora.Black nasceu de uma experiência racista que o fundador teve lá em 2011. Eu alugava um quarto da minha casa e ali eu tive uma experiência muito ruim. E daquela experiência de rejeição, né, de um casal que não quis ficar na minha casa, eu percebi que não dava para viver isso. Identifiquei que aquele não era um problema só meu, que era um problema coletivo e que nós, quanto uma população, precisávamos de serviços que nos blindassem de viver essas experiências. E ainda no tema coletividade, o Carlos se juntou a 2 sócios, Antônio e André. Um geógrafo, um jornalista e um designer. Os primeiros cartões de visita acabaram de chegar. A ideia é que seja uma empresa de afroempreendedores, não só de negros, mas que sejamos um ambiente de maioria negra, pelo menos na nossa empresa. Para a gente ganhar dinheiro, teu negócio, ganhar dinheiro e ainda fazer uma baita diferença, deve ser uma sensação muito boa, não? É genial. Uma das regras básicas para empreender é saber exatamente quem é o seu público. É com essa informação que uma empresa pensa na melhor estratégia de comunicação e sabe se o produto está bem direcionado ao consumidor dela. Para isso, as marcas recorrem às pesquisas de mercado. O João Mostacada foi conhecer uma empreendedora que decidiu abrir um serviço de pesquisa voltado para o consumidor negro brasileiro. Algo que, acredite, ainda não existia por aqui. O Painel BAP é o primeiro painel de consumidores afro-brasileiro. É uma plataforma onde pessoas de diversos perfis se cadastram para participar de pesquisas de mercado e serem remuneradas por produtos e serviços de afroempreendedores. De onde surgiu essa ideia? Eu fui estudar fora do Brasil e trabalhei numa startup que era um painel de consumidores. Eu me apaixonei. E aí, em 2016, eu trabalhava numa empresa e eu fui discriminada. E eu fui despedida, né? Foi um terror. E aí eu falei, é agora. Não tinha nada do gênero no Brasil. E as pesquisas nunca entregavam, de fato, o que a minha comunidade, o que a gente pensava, as nossas necessidades não estavam sendo documentadas. Você faz pesquisas para as empresas entenderem melhor o público e o consumidor afro. Sim. Você diria que seus clientes eles se surpreendem com os resultados dessas pesquisas? Como não tem uma base de dados muito confiável e muito extensa da situação socioeconômica, do consumo dos afro-brasileiros, então é sempre uma surpresa, porque você tem um mercado gigantesco, subaproveitado, justamente por todas essas questões sociais. E aí, quando você leva os números são inacreditáveis. As pessoas que participam das suas pesquisas, elas são remuneradas. Como é que funciona isso? As pessoas se inscrevem no site gratuitamente e passam a receber convites. Cada pesquisa de mercado tem um público-alvo. Uma vez que a pessoa faz parte do público-alvo e de fato consegue participar e responder o questionário, ela é remunerada com um pouco de dinheiro. E aí, quando ela alcança um valor mínimo, ela pode trocar, receber essa recompensa em dinheiro ou produtos e serviços de afroempreendedores. Porque o que a gente gostaria de fazer é o que eu chamo de ciclo de prosperidade, onde todos os participantes saem ganhadores. As empresas ganham quando há diversidade nas respostas. Isso é muito importante para qualquer estudo de mercado. O consumidor, ele ganha quando ele pode dar a opinião dele e impactar diretamente. O consumidor, ele ganha também quando ele troca a recompensa dele por produtos e serviços. E o afroempreendedor que cede os produtos e serviços, ele também ganha, vira uma forma de monetarização. As empresas, elas entendem logo de cara essa necessidade de fazer esse estudo, esse recorte para conhecer o público afro? Ou você acha que essa falta de conscientização, por algumas, ainda é um empecilho para o seu negócio? Uma das coisas que a gente tem que fazer é justamente evangelizar o mercado, porque algumas empresas não entendem muito bem por que fazer um recorte. Na ideia deles eu vendo para qualquer cliente, porém as experiências não são as mesmas. Existe também uma falta de gama de produtos específicos para pessoas pretas
e que a gente precisa fazer essas demandas de alguma forma, né? A gente precisa documentar. Luana, a gente sabe que no Brasil empreender não é fácil. Sendo você mulher e negra, você diria que é mais difícil? Sim. Primeiro é a violência. Porque para uma mulher preta levar 4 tiros na cara na rua, a gente já percebeu que é muito fácil. Eu falo bastante nas reuniões que eu tenho muito medo de morrer antes de cumprir meu legado. Existe uma vulnerabilidade maior por ser uma mulher e por ser uma mulher preta. A questão do Brasil é que, assim, é um país que ele te atrapalha, ele não te apoia. Então, eu tenho ideias, eu tenho práticas para criar uma empresa, gerar riqueza, gerar cultura, empregos, e o meu país, ele não me apoia em nada. Ele me trata como se eu fosse uma grande empresa. Então, o meu regime tributário não é tão diferente de um regime de uma grande empresa que ganha milhões. E isso é um problema. Você vê luz no fim do túnel? Eu vejo porque a gente trabalha muito e porque a gente sempre vence no final. Eu vou fazer isso para sempre. Então, o Brasil me atrapalhando ou não, eu vou fazer do mesmo jeito. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas se você tiver comentários e sugestões, manda pra gente no falecomaglobonews.com.br ou pelo número 4002-2884. O custo de uma ligação local. Na volta, você vai ver. A nossa ideia é começar a escalar e começar a empregar pessoas também, né? No programa de hoje, como o afroempreendedorismo vem ganhando força no país e no mundo. A gente já mostrou aqui no Mundo S.A. como os clubes de assinatura viraram tendência de mercado. O casal decidiu usar essa febre para criar um negócio e dar visibilidade a afroempreendedores da periferia. A ideia está funcionando e a empresa cresce em média 15% ao mês. A Daniela Geminiani foi conversar com eles. O Clube da Preta é o primeiro box por assinatura feito de moda afro e todos os seus acessórios. A gente tenta fazer uma conectividade entre os empreendedores afros, que a grande maioria está na periferia, e levar isso na casa dos nossos clientes através de uma assinatura mensal recorrente com uma caixa cheia de coisas legais. E qual foi o investimento inicial para tirar o Clube da Preta da ideia e fazer funcionar? Foi um investimento muito mínimo, assim. Foi muita coisa de amizade, e aí a gente pode colocar, sei lá, R$3.500, que foi os primeiros produtos que a gente começou a comprar, assim. São 25 empreendedores parceiros. Eles vendem para o Clube da Preta por atacado ou em consignação. Nesse último caso, ficam com até 30% do valor da venda. Quais são os modelos de assinatura do Clube da Preta? Atualmente a gente está com 2 modelos de assinatura, né, que é um que a gente chama de plano básico, que vem itens básicos para você compor um look, né, e que custa R$ 79,90, e um plano um pouco mais completo, que são mais ou menos 2 looks que a gente envia para a pessoa, que custa R$ 159,90. Todos os itens se conversam, então, tipo, vai uma camiseta, uma saia, um shortinho e um vestido para se conversar mesmo, e a pessoa ter 2, 3 looks ali dentro da caixa. E os acessórios também, que são bem bacanas. Esse processo de curadoria e customização é feito pela Débora, também sócia fundadora do Clube da Preta. Cada pessoa que assina o nosso clube preenche um formulário com suas preferências, cores, formatos. Tem cliente da gente que está desde o primeiro mês. A gente já tem um banco de anotações que a gente guarda com todos os produtos que já foram dentro da caixa de cada pessoa, para a gente não repetir. Quais são os tipos de produtos que o Clube da Preta vende? Tudo que dá para colocar dentro de uma caixa. Tem livros que vão, tem cerveja, tem brinco, acessório, turbante. Tudo que a gente acha interessante, que as pessoas vão gostar, a gente tenta encaixar em cada mês, assim. O Clube da Preta entrega para todo o Brasil e tem planos de exportar ainda este ano. A logística é um desafio. É uma dificuldade bem grande. Infelizmente, hoje a gente só depende de um local que é logístico. É uma crítica meio que social também contra a empresa que monopoliza todo esse mercado. E aí a gente acaba tendo que achar outros meios. Quantos clientes, quantos assinantes o Clube da Preta tem hoje? A gente está batendo no 100º cliente já, graças a Deus. E a gente vem numa crescente aí de aproximadamente 15% ao mês. A gente está passando por um processo de aceleração. A gente quer fechar o ano com aproximadamente 400 clientes recorrentes,
que cumprem todos os meses. E o mais bacana de comentar aqui é que cada empreendedor tem pelo menos mais 5 pessoas que ajudam ele por trás. Então eu estou fazendo uma cadeia realmente de monetização, sabe? Eu ajudo muita gente. Há 6 anos acontece em Nova York a Semana da Gastronomia Africana. Mais de 25 restaurantes celebram a tradição culinária de países africanos com mostras de arte, música e, claro, muita comida. What we've done over the years is create this space where we're able to popularize African cuisine and cuisine from different parts of the diaspora here in New York City. That has a direct impact on food tourism in Africa. And by logic, it has a direct impact on economic development on the continent. Por esse motivo, em 2012, o empresário nigeriano Akin Akinsanya criou a African Restaurant Week de Nova York. Well, African Restaurant Week started as a way to showcase our culture, create an opportunity to highlight our restaurants, our small businesses, our chefs, our community, and give an opportunity for businesses in this community, give them a platform for them to be able to showcase what they do through food and culture. A Semana Africana começou com 8 restaurantes. Hoje já reúne 25 estabelecimentos. O Café Rudi é um deles. So how did you get involved with African Restaurant Week? I think that, you know, there's New York Restaurant Week, there's all these different kind of weeks, but I think to have an African Restaurant Week is something that's really important and paramount for the culture. And maybe restaurants that you wouldn't normally go to or couldn't afford to go to, people that are super curious are like, you know what, let me come out and do a 3-course African meal at an African restaurant. Akin conta que o evento traz 8 mil clientes a mais para restaurantes africanos, um aumento de 30% no movimento. Basically, the businesses that are being part of African Restaurant Week have seen tremendous growth. They have a direct impact on creating more visibility for these businesses. Durante a Semana Africana, entrada, prato principal e sobremesa custam $29. Em média, 20% mais barato do que o cardápio convencional. You get our regular menu, but you also get a 3-course prefix menu inside that's only African dishes. So what we do is we measure how much of the prefix that we're selling. What it does for us is it's an introduction. It's an introduction for most people into those dishes. So where we measure that is how many of that we're able to kind of sell during African Restaurant Week. But what we aren't able to measure directly, but we know it has a halo effect, is that someone that's like, oh, I've had the yassa for the first time, I've had the ceviche, I've had the mafe, are like, oh, I'm going to come back and get that dish. You know what I mean? So it's a way to introduce people again and get people excited as well to maybe something that they would not normally eat. Ter acesso a crédito é fundamental para que empreendedores negros consigam alavancar seus negócios. E as grandes empresas que sempre falaram só com brancos perdem muito quando deixam de se comunicar também com os negros. De novo, a gente não está falando de um nicho, a gente está falando da maior parte dos consumidores do país. O Mundo S.A. de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse ou outro episódio, baixe o Globo News Play e assista onde e quando quiser. A gente volta na próxima semana com mais histórias de empresas e mercados que viraram tendência. Tchau! Escrevam. É uma dica simples, mas que faz toda a diferença. Se você tem uma ideia, coloca ela no papel. Porque se você se comprometer a, no mínimo, escrever, você já vai estar se comprometendo com o seu negócio. A documentação, ela importa porque é isso que vai fazer você existir no tempo. Se a gente só conversa, só troca informações de forma oral e não documenta, aquilo pode se perder. Então, a dica que eu dou para todos os empreendedores, escrevam.